Olá, eu gostaria de falar com você a respeito de Lucas, capítulo de número 19. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, do versículo 1 a seguir, relata uma situação ocorrida entre Jesus e um homem chamado Zaqueu. Um homem pecador, um homem extremamente avarento. Ele usurpava de valores indevidos, inclusive do seu próprio povo. O homem sem piedade, que olhava somente para sua vida, para o seu conforto, né, para sua vida financeira, ou seja, um homem extremamente avarento, pecador, enfim. Mas o que me chama a atenção é a respeito da forma ao qual esse homem tem um encontro com Jesus. Jesus, ele está em meio a uma multidão, porque Jesus era cercado de pessoas. Pessoas muito carentes, muito necessitadas de cura, de libertação, e até mesmo do pão e do peixe, ou seja, da provisão. Porque Jesus é completo, ele nos dá a cura da alma, do espírito, a cura do corpo, e também é provedor. E Zaqueu está ali vendo aquela circunstância, as pessoas seguindo Jesus, e sempre era uma multidão que seguia Cristo. E o que acontece na vida desse homem é algo extraordinário, porque quem pensaria em subir numa árvore para ver um homem passar? Quem pensaria numa estratégia como essa? Somente alguém desesperado. A Bíblia enfatiza que Zaqueu era um homem de estatura baixa, ou seja, mais um grau de dificuldade. Então, ele, em meio a uma multidão que com certeza não o amaria ele, né, não aplaudiria ele, ao contrário, porque eram pessoas lesadas, né, por Zaqueu financeiramente. Então, esse homem estava correndo o risco de ser visto por aquela multidão e reconhecido, e ele também não conseguiria provavelmente chegar próximo de Jesus por conta da sua estatura e toda essa dificuldade. O que acontece é que eu fico pensando, o que deu em Zaqueu? Em olhar para uma árvore e pensar, uau, é a minha oportunidade. E aí me ocorre um pensamento de que aquela foi a estratégia dele. E é o que nós precisamos. Nós precisamos de estratégia para nos aproximarmos do Mestre. Seja qual for o nível de dificuldade que a gente esteja passando, faça o que for preciso para se aproximar de Jesus. Às vezes é, é algo difícil, dificultoso mesmo. Talvez a gente tenha que abrir mão de pessoas para que a gente possa se manter próximo do Mestre. E não é fácil. É como escalar, é como subir uma árvore num grau de dificuldade. Embora a figueira brava ou sicômoro, como você queira chamar essa árvore, né? Mas para um homem de estatura baixa e um homem rico que tinha né? Ele tinha a conduta dele a zelar, né? O que um homem rico como Zaqueu estaria fazendo subindo num pé de árvore, mas ele quebrou todas as barreiras, sabe, do orgulho. Ele se colocou em lugar de perigo, porque o objetivo era, sim, encontrar o Mestre Jesus. Ali era a oportunidade. E às vezes nós vamos ter que tomar essa iniciativa de escalar lugares dificultosos, deixar o orgulho de lado, abrir mão de coisas que nos afastam de Jesus. Lembre-se, tudo, todos, qualquer pessoa, alguém, qualquer circunstância que nos afasta do Mestre, tem que ser deixado de lado. Você vai ter que se esforçar para abrir mão daquilo que se mantém como uma barreira entre nós e Cristo. Às vezes é uma amizade que Deus não quer que a gente tenha. Às vezes é um relacionamento até mesmo amoroso que Deus não quer que a gente tenha. Às vezes é uma profissão que não condiz com o que Cristo quer que seja para a nossa vida. E a gente vai ter que abrir mão do nosso ego, do nosso eu, das nossas circunstâncias, por amor a Ele. Não é que Deus seja um ditador, mas tudo o que nos separa de Jesus, nós vamos ter que abrir mão. Zaqueu teve que abrir mão da sua estabilidade financeira, porque ele usurpava daquilo que não era dele. Porque Deus não é mau, ele não quer que nós sejamos mendigos nessa terra. Mas Zaqueu possuía riquezas que não eram dele, que era usurpada de um povo, era roubada de um povo. Então Zaqueu teve que abrir mão do setor financeiro dele, teve que abrir mão da sua condição e se meter mesmo subindo na árvore para ver Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: desce, Zaqueu, porque convém que hoje eu entre na tua casa. Tem casas que Jesus não entra, porque são casas em que tem tudo, menos um ambiente onde Cristo possa habitar. Pense nisso, reflita nisso e abra mão daquilo que te impede de ver Jesus.